Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Santa Cast. Direto na causa. O podcast que vai além dos sintomas e navega em quais pilares? Saúde, comportamento e sociedade. Sociedade interessante. Sociedade é o tema de hoje que a gente vai falar sobre. Vai pegar tudo, né? Vai, tudo, né? vai. Tudo, né? Pra quem não conhece, não me conhece, eu sou o Glauco, ele é o Júlio. Eu sou o Júlio. O Santo Gêmeos, toca aí, ó. Vamos começar. Gêmeos. E a gente vai falar de um assunto interessante, né, Júlio? Mas antes de começar, vou te cortar já na entrada. Se inscreva no canal. Boa. Curte e compartilha pra quem quer saber sobre o que a gente vai falar agora. Sobre coisa relacionada a verde, né? E acione as notificações. Estamos esquecendo isso, né? Você não tá sendo marqueteiro, Glauco. Você já pensou sobre sustentabilidade? O que você pensa na palavra sustentabilidade? Aí você vê no LinkedIn um Aí monte de é coisa, verdinho, sustentabilidade, aquelas empresas verdes, você vê na sua cabeça. Aí eu mudo o logo da empresa na época que tá aquele comercial da semente caindo no mato, a indústria crescendo, mas aí o mato não é destruído, a plantação floresta, os bichinhos tudo feliz assim, ó, consumindo docinho. Tipo, né? Tá certo. Plante uma árvore, aquela mão com o planeta, sabe? Aquela coisa bonita que a gente vê. Olha, o pai do ponto azul. Você pensa disso aí também? Já viu isso aí? Já parou pra pensar em sustentabilidade? Assim como nós não tínhamos pensado tanto, né? É só o solo. Não, joga o lixo. É o reciclável. É o reciclável. Separa os dois lixos, separa. Eu também, opa, vamos pensar. Canudinho. E conversando aqui com o nosso convidado, Ivo Neves, pessoal, biólogo. Especialista em gestão e sustentabilidade. Da empresa SG4, que ele vai falar sobre ESG, não é Paris Saint-Germain, não é Paris Saint-Germain, não é PSN da PlayStation Plus e não é o PS 2000. Não é ESG. E ele, nada melhor do que ele para falar sobre esse assunto, né? Ivo, obrigado. Muito Seja bem-vindo. A sala é nossa. A sala é nossa. Palhaço, mas vamos lá, né? Bora, falar muito bom. Falar do sistema do verde, né? De sustentabilidade. É desmistificar isso, quebrar um pouquinho que a sustentabilidade é só do verde. Vai além do verde. Não é só o verde. Não é só o verde. Não é só o verde. E aí, para aproveitar, né? Vamos lá. Vamos lá. Que vai falar? Por que você foi trabalhar com isso? Primeira coisa. Quem que é o Ivo na fila do pão disso aí? Porque é um negócio desafiador. Quando a gente pega, você vê lá a questão climática, tudo isso, o povo batendo e placa, e estão mudando. Não, isso aí tem uns que falam que isso é balela, esse negócio de sustentabilidade. Isso aí não tem nada a ver. Olha, e aí? Vamos contar essa história, Conta, vamos lá. Conta Primeiro que é um prazer estar aqui, né? Glauco, Júlio, né? Um canal fantástico, um podcast muito rico, né? Eu acompanho vocês, estão de parabéns. Obrigado. Levar conteúdo, levar conhecimento com pessoas assim que têm conteúdo, como vocês têm feito aqui. Parabéns. Desejo muito sucesso ao podcast aqui. Contar um pouquinho da história aqui, então. Eu sou biólogo de formação, a minha história... quando eu tinha 18 anos, eu estava escolhendo ali que graduação seguir e cheguei a pensar numa engenharia mecânica, mas teve a Rio 92. Então, naquele momento, eu estava lá com 17, 18 anos e aquele conceito me marcou muito, né? Da gente poder trabalhar com algo que pudesse deixar um legado, onde a gente pudesse educar, onde a gente pudesse transformar um pouco esse planeta onde a gente convive num ambiente melhor. Eu acho que isso me marcou muito na época, me convidou a pensar que é uma profissão, é um trabalho que pudesse aí ser, né, interessante. E aí eu decidi, naquela época, né, nesse momento não tinha uma faculdade, até hoje não tem, né? Porque sustentabilidade você forma através de muitos assuntos, né? Então é bom que você seja especialista em um dos temas, mas você tem que aprender sempre coisas novas para que a coisa ande, né? E aí eu decidi fazer biologia, fiz no UNB, eu sou de Brasília, eu gosto muito da cidade, mas hoje eu moro aqui em Campinas, né, com a minha família. Gosto muito de Campinas, uma cidade, né, fantástica, com muitas oportunidades, perto de tudo. E tenho o SG4, né? Então a empresa tem 17 anos, eu trabalhei 10 anos numa multinacional, eu fui executivo dessa empresa, mas eu decidi, através de um propósito de levar esse tema diferente, abrir esse G4. Então, esse G4 tem 17 anos, é uma empresa hoje que tem 120 profissionais. A gente atua no Brasil inteiro, com empresas de todos os segmentos e setores, levando esse tema, sustentabilidade, gestão, melhoria, processo, entrega de alto padrão. Então, essa é a nossa missão hoje, né? Promover a excelência. Na hora que você entrar lá no nosso site, você vai ver, né? Então, a SG4 é uma empresa que promove a excelência. Convida as pessoas a trabalhar de uma forma diferente, com uma entrega mais qualificada e olhando para a sustentabilidade a longo prazo. Então, essa foi a
a história de ter motivado lá atrás a trabalhar com isso. Sou muito feliz, eu gosto muito do que eu faço, poder levar isso para as pessoas, né? Então, por isso que um podcast desse é muito importante, né? Vocês têm os seus seguidores são pessoas que são formadores de opinião, estão muito vinculados à área da saúde, que é uma área que é muito assim, relevante no tema sustentabilidade. Como eu falei, sustentabilidade não é só verde. E saúde está dentro dessa estrutura, né? Então, é muito bom estar aqui e poder trocar muita ideia com vocês. Que bom. E essa questão do verde, por onde a gente pode começar na sua percepção, assim, desmistificar a sigla, o ESG, ou você quer falar um pouco desse... O Brasil, quando começou com isso, né? Sim. Você mencionou em 92. Começou, essa história... Estamos muito atrasados, né? Eu particularmente tenho uma visão, vou explicar para vocês. Então você imagina que o mundo já discute questões ambientais desde 72. Então você imagina que lá na década de 70... os países já começaram a discutir isso, já obviamente com impactos significativos em muitas frentes. E a gente teve uma reunião internacional chamada Estocolmo 72. Então foi lá na Suécia e naquele momento já se discutiu já questões do impacto de como as empresas, né, os resíduos e a questão do uso de recurso hídrico. Né, a parte social também já se discutia naquela parte, né, na parte de contratação de pessoas. Isso já vem sendo discutido já desde essa época. E aí teve a Rio 92. 20 anos depois, vamos discutir os nossos avanços. Né? Então, foi uma reunião internacional. E aí, como é que foi? Né? Então, com certeza não tivemos muitos avanços, muitas coisas que não foram muito bem desenvolvidas. Não, mudou muita coisa. Não mudou, chegou não. Drone, já chegou tudo pronto, evoluiu. Não, aquilo ali já tinha muita coisa ainda a caminhar. E aí, na Rio 92, a gente, não sei se vocês lembram, mas tinha a Agenda 21. Lembra da Agenda 21? Era o compromisso para o século 21, porque a gente ainda estava no século 20, né? Você imagina que a gente está envelhecendo, hein? Naquela época... Anos 80, tá pegando, você tá percebendo que os últimos começam só nos 80, já tá pegando. Daqui a pouco a gente tem que colocar um carrinho de rolemã. Usava também. Usava também. Fantástico, de seca. Mas hoje, né, você vê, né, que esse tema, e ele vem evoluindo. Então, assim, o Brasil e o mundo, assim, o desenvolvimento, a tecnologia, a indústria, o agronegócio, isso tem uma relação com o meio ambiente muito forte. Né? Então, a nossa sociedade, a nossa vida tem uma relação com o meio ambiente muito, muito significativa. Importante e interessante falar é que em 92 a gente desenhou diversos compromissos para o século XXI. Só que os compromissos são das nações. Então você vê, hoje você tem o planeta, eles é um conglomerado de países onde cada um tem uma política para as questões sociais, de governança, a parte ambiental. E cada um tem um programa para promover isso. Então, em 92, a Rio 92 promoveu a Agenda 21 para que isso pudesse ter alterações nas questões sociais, porque não é só meio ambiente. Já desde aquela época, a gente já tinha as questões sociais. Inclusive, eu convido muito as pessoas a voltarem à leitura histórica, até por uma questão de entender de onde saiu isso, a Agenda 21. Está disponível na internet, você baixa ali, 470 páginas, é um documento grande, e você vai ver ali que já tínhamos ali diversos temas relacionados à diversidade, já tinha de respeito às pessoas. Talvez o que mudou de lá para cá, nós evoluímos muitos temas. Então, isso sim, nada mudou. O pacote é o mesmo. A gente só incorporou temas novos que a gente vem discutindo hoje na temática ESG. Mas lá desde 92, você já tem diversos preceitos, premissas de meio ambiente social, que na época não era nem governança, era mais financeiro. Não? Inclusive, existe também nessa época de 1990 e pouco, 94 principalmente, teve aquele Triple Bottom Line, que são aqueles 3 círculos, né? Ambiental, social e econômico. Então, esse Triple Bottom Line muito conhecido, que foi uma publicação que teve mais ou menos lá em 94, que provocou as empresas a entender que nós precisamos trabalhar com questões ambientais, com questões sociais e questões de governança. E hoje o desafio que vem sendo praticado muito no mercado, muito incentivado pelos investidores. Então, o que começou a acontecer? Eu vou investir na tua empresa.
né? E vou investir grande, vou investir muito dinheiro, 400 milhões, 500 milhões, 1 bi, 30 bi, 20 bi. Só que eu sou corresponsável pelo negócio que vocês estão desenvolvendo. E hoje o mercado olha muito para quem é investidor e fala assim, ó, vem cá, você está promovendo o que ali? Olha só o impacto ambiental, olha só a parte social que você não está prestando atenção, olha a governança ali que não está funcionando bem. Então hoje o mercado, os investidores, os grandes investidores mundiais, começaram a perceber que ele está tendo problema de reputação, você está colocando dinheiro aonde? Qual a empresa dele está vinculada a isso? Exatamente, porque o nome dele está envolvido ali. Tem um nome a zelar, tem uma reputação a zelar. Você tem um fundo de investimento, mas você está promovendo o quê? E sempre olhando isso no contexto de perpetuidade, porque sustentabilidade é você sustentar, é você olhar para o futuro. É uma empresa que tem 50 anos e nessa jornada de 50 anos você foi responsável ambientalmente, você cuidou das pessoas de forma adequada e você trabalhou a parte de tributo, a parte de processo, a parte de gestão, planejamento estratégico de uma forma adequada, que é a parte de governança. Isso tudo para garantir o quê? Continuidade, perpetuidade. Então o conceito é esse, hoje se discute muito isso. E aí é uma coisa que eu tenho falado muito, inclusive no podcast também que a gente tem o canal do YouTube, onde a gente fala bastante lá na SG4, é buscar o equilíbrio. Porque a empresa hoje, qualquer empresa, ela tem... eu brinco que é uma mesa de 3 pernas. Então você imagina que sustentabilidade, gestão, ESG, são 3 pilares. Se você faz muito bem meio ambiente, muito bem social e não faz a governança, você vai cair, porque a mesa ela é sustentada por 3 grandes pilares. Então, você não pode investir num muito forte, só meio ambiente, e deixar a governança de lado. Não vai ter jeito. Você vê, recentemente, nós tivemos problema de grandes empresas, né, do varejo que teve essa questão, né, de um problema de governança. E você ter essa dificuldade hoje, a empresa é uma empresa de varejo muito famosa, aí, que vocês conhecem, teve o problema foi puramente de governança. Junta fornecedor, junta pagamento, junta tributo. E isso faz parte do negócio. E tem que fazer isso bem feito. Então, sustentabilidade é isso. E também, quando nós, aqui, como cidadãos, o que nós fazemos pela sustentabilidade? Nossa, quando eu me preocupo com resíduo, quando eu me preocupo com a água, quando eu me preocupo com aquela secretária que me atende em casa e eu vou pagar o e-social dela, eu vou registrar ela para ajudá-la na aposentadoria lá na frente, ou pelo cuidado que eu tenho por essa profissional. As pequenas atitudes são muito fortes no conceito de sustentabilidade. Então, se olha muito sustentabilidade empresarial. Mas e a gente como cidadão? Como que a gente está? Sobre obra. Então, você vê. Esse exemplo é muito legal. Então, imagina uma pessoa vai construir uma casa. Isso acontece muito aqui nos condomínios de alto padrão aqui de Campinas. Tá? E é muito interessante isso, porque você vai comprar material. Primeiro que a obra tem um desperdício tremendo. E você vai mandar esse resíduo para onde? Você acha que alguém está preocupado quando ele contrata uma caçamba? Para onde esse resíduo vai? E ele pergunta assim, vem cá, onde você vai mandar o meu resíduo? Porque existe legislação para resíduos de construção civil. E eu não posso mandar isso para qualquer lugar. Eu não posso pegar isso e despejar ali do lado do terreno do vizinho. E você, quando constrói, pergunta para a empresa que vai mandar o teu resíduo para onde você vai mandar, eu quero certificar a disposição desse resíduo do aterro que você está mandando. Quem acha que pede isso para a empresa? Não pede. E aí, isso aí é a parte ambiental, né? Dei um exemplo ambiental. Vamos falar da parte social. Tem muita gente que constrói e que não está preocupado com aqueles trabalhadores que estão lá dentro daquela obra, onde eles vão comer. Então, você sabe como é que muitos profissionais da construção civil esquentam as marmitas deles? Eles colocam eles cortam uma bombona, sabe? Aqueles tambores azuis grandes. Uhum. Eles cortam o fundo, que deixa só aquela parte, mais ou menos só como se fosse uma tampa, colocam a marmita no sol e coloca ele ali para esquentar a marmita na terra. Coloca uma madeirinha, coloca em cima e aí esquenta a marmita ali, normalmente no chão, no canto de um empreendimento. E aí o proprietário daquela casa, ele gasta R$600 para comprar um banho-maria, que é um dispositivo aqui, você liga na energia elétrica, tem uma serpentina, esquenta a água, ele coloca a marmita ali em cima, cobre para evitar, né, contaminação e a pessoa come a comida quente. E numa mesa, porque normalmente esse pessoal come no chão. Então ele come no chão, marmita fria, e o dono do empreendimento normalmente não se preocupa com a água potável que ele vai ter ali, porque normalmente esse empreendimento tem água ainda. A Sanasa não instalou, ou a empresa não instalou nada ainda.
E aí, como é que você oferece água potável e um bom ambiente de alimentação? E falando da parte de governança, muitas pessoas constroem obra com pouco planejamento. Por que tem gente que fala assim, constrói uma obra e fala assim, poxa vida, nunca mais na minha vida eu construo uma casa? Má gestão. Não tem planejamento. Então, você delega para um profissional construir a sua casa sem acompanhamento. Então, e aí você faz um empreendimento sem acompanhamento. Então, você gasta mais do que você planejou, você vai brigar com a tua esposa, vai brigar com o empreiteiro, com o pedreiro, com todo mundo, e é um grande estresse aquilo. O estresse só acontece porque tem pouco planejamento. E planejamento é uma estrutura de governança. Então, eu dei aqui pouquíssimos e rápidos exemplos sobre quando você constrói uma casa, você fala sobre meio ambiente, a madeira que você está comprando. Essa madeira tem, ela tem uma documentação de origem florestal, é uma madeira que tem rastreabilidade ou ela foi pega de qualquer lugar ali? E imagina quantas pessoas hoje constroem uma casa e estão preocupadas com isso. E vou falar, é alto padrão, né? As pessoas que estão ali têm recurso e tiveram talvez uma base talvez de estudo de fundamental e básico ali, ou curso superior, para entender que isso é importante. Mas pergunta se faz. Pergunta se constrói uma casa com fotovoltaica. Se ele está preocupado aquela pessoa com uma estrutura fotovoltaica, que é um investimento que é 2, 3, 5% do valor da obra dele, e isso vai voltar para ele investimento porque ele está consumindo menos energia, ele está colocando energia dentro do sistema, mas pergunta se alguém hoje constrói uma casa pensando nisso. Então, sustentabilidade está dentro do nosso dia a dia. Em várias tarefas, em vários processos, em várias atitudes que a gente pensa em resíduo, pensa nas pessoas, na diversidade, no respeito à diferença. Então, hoje, sustentabilidade está muito mais presente do que a gente imagina, não só em questões ambientais, mas no nosso convívio diário com o planeta, com as pessoas e com os processos, né? Então, poxa, a gente está vivendo uma... Pode falar. Não, e chegou em 21. Sim. Que fizeram de planejamento, deu certo alguma coisa? Não, resíduo com muitos problemas, gestão hídrica com muitos problemas, questão de emissão, você vê hoje, se fala muito de carbono, de emissão de carbono, porque está tendo uma alteração climática. Existe, sim, muitas linhas que falam que não. Isso daí faz parte do planeta. Os reptilianos. Esse cara mas eu já ouvi. Já fala. Isso aí não existe. É um drone que fica fazendo... É um bando de anão. Um grupo de anãozinhos. Mas olha que você vê uma cidade grande, cara. Você já São Paulo, por exemplo. Você vê toda aquela... Porque não adianta, né? Carbono é matéria. Então, se tem muita emissão, vai ficar ali. Então, a cidade tem uma quantidade de carbono ali, obviamente pelas emissões atmosféricas dos carros, da queima de combustível, das próprias indústrias. Então, ali fica uma cúpula. Obviamente, altera o clima da cidade, altera todo aquele processo. Então, a gente entender que isso tem um impacto, você pode até questionar. Mas hoje aumentamos a temperatura do planeta em 1 grau, 1,5 graus quase ali. Você está tendo descongelamento de geleiras, você vê várias cidades do mundo já preocupados com o avanço do oceano. Então você tem aí muitos, 30, 40 centímetros já em algumas cidades que já estão sofrendo por esses problemas. Mas existe uma questão de movimentação no planeta. Então se a gente puder minimizar isso, você dá mais... como a gente fala, né? Você está falando de continuidade, de perpetuidade, perpetuar. Então você tem um conforto de uma cidade não tendo invasão do oceano ali. Mas isso tem estudos que comprovam, obviamente tem linhas que questionam, mas inevitavelmente uma cidade onde tem muito carbono, tem muita emissão atmosférica, é uma cidade que tem um desconforto para você morar diferente de uma cidade do interior. Que não tem. Narina. Exatamente. Bom, eu estava vendo, acho que em Nova York, os prédios estão sedentos. Manhattan ali tem uma questão de né, por conta da ilha, por causa do peso, né? Por causa de peso, porque é uma estrutura que está cedendo. Mas isso, percebo, o tanto de pessoas que se impacta por conta de você não prever isso ou não trabalhar preventivamente na causa, né? Na causa. Vamos discutir a causa ali. Mas isso é sustentabilidade, a gente olhar tudo isso e educar as pessoas. Porque hoje as pessoas elas assim, não têm muito esse... e ela acha que o pouco que ela faz não tem impacto. Mas imagina se todo mundo hoje se preocupasse em gerar menos resíduo. Papel, plástico, ao invés de usar um copo plástico numa empresa, você levar a sua canequinha. Mas você vê, tem gente que
acha que a empresa tem que fornecer o copo. Por que eu não posso levar lá? E eu mesmo lavo lá numa pia, porque eu vou gerar menos resíduo, menos plástico. Se todo mundo tivesse essa preocupação, e eu brinco na questão do canudo, né? O canudo de plástico, nossa, porque um dia apareceu uma tartaruga aqui, mas se você olhar os documentários sobre resíduo de plástico no mar, não é só o canudo, é o saco plástico, é o canudo, é a garrafa PET, é a garrafa de outro tipo de plástico. O próprio lanche que você compra para pôr o canudo. Exatamente. Isso tudo tem plástico e tá tudo ali. Eu acho que tem que ter a preocupação. Canudo Sim. é uma iniciativa que você está usando menos ali, um produto que é biodegradável, então quando você coloca papel ou algum outro produto, é uma preocupação interessantíssima, mas não é só este. Não é só este. É o papel que você usa na sua residência e que você gera na sua residência. Quando você vai, por exemplo, você vai no supermercado, quantas pessoas levam aquelas sacolas retornáveis para evitar pegar saco plástico, por exemplo? O saco plástico é uma comodidade muito interessante. Agora, existem sacolas, né, que são reutilizáveis, você usa aquelas grandes, né? E você pode usar 10 ali, levar no supermercado e você usar menos saco plástico. Então, quando você gera menos ocupação de aterro. Porque hoje a reciclagem ainda é muito baixa. Essa malha de empresa para produzir, isso é ainda, pessoal, uma jornada muito grande na nossa sociedade. Muito grande ainda. Você vê o marco, né? Tem uma questão do gerenciamento de resíduos pelos municípios. É um programa que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos brasileiro. Está super atrasado. Tem um monte de município aí que ainda tem lixão. Lixo a céu aberto. E qual que é o problema disso? Você coloca o lixo ali, chove, tem obviamente aquele líquido ali tudo, e vira um chorume. E vai para onde isso? Vai para os aquíferos, para toda a água que aquela comunidade vai tomar. Porque você está contaminando lençóis freáticos ou aquíferos, né? Você está percolando ali naquela comunidade um produto químico, porque ele tem metal pesado, porque tem a tinta do plástico que reage ali. Então, e a tinta, tem muitas tintas que são matérias é produto químico. E vai descer para onde? Para uma base de água onde vai minar do outro lado ali e a comunidade vai estar usando. Pensa o tanto de resíduo. E eu provoco quem está assistindo aqui, né, o podcast, no seu município, se lá tem aterro sanitário. E se tiver lixão ou aterro sanitário, visite. Leve o seu filho. Não há nada melhor do que o impacto de você ver urubu para todo lado, porque quando é lixão, você não tem controle. Então, é urubu para todo lado, catadores, coletores, porque tem uma questão social ali, porque o pessoal vai buscar material ali ou para alimentação, tá? Ou para alimentação, ou para pegar roupa, ou para tirar alguma coisa que ele possa vender, papel, plástico, para alguma indústria de reciclagem, mas é o catador na mão ali. E aí essas pessoas... uma faca, alguma coisa jogada... Então, o pérfuro cortante. Vocês são da área de saúde, né? Então você imagina que esses lixões têm muito pérfuro cortante. Então o cara, quando enfia a mão no lixo aqui, é bisturi, é agulha que atravessa a mão do cara. Porque eu já fiz um trabalho no lixão lá de Brasília, porque durante muito tempo Brasília não tinha... um aterro controlado. E aí as pessoas tinham um acidente de pérfuro cortante, porque é vidro, né? Então assim, imagina, a contaminação ali, ele enfia a mão para tirar as coisas, então uma agulha que atravessa a mão. Bilhões de fotos aí que você vê a agulha. Agora essa agulha veio da onde? O que tinha ali naquela agulha? Muito. Mas essa preocupação do resíduo, da estratégia de você gerenciar isso nos municípios, ainda estamos engateando no Brasil. E não existe força política, naturalmente. Tem uma lei, né? Mas como é que você estabelece uma lei para o município e não dá infraestrutura intelectual, financeira e a própria captação do município para fazer isso funcionar? E isso é um problema no Brasil hoje seríssimo. Seríssimo. Né? Por quê? Porque é um recurso que é um resultado de um uso de um material que é inservível agora, não me serve mais, eu coloquei no lixo ali e tira da minha frente. Porque hoje eu faço isso ali, estou esperando que a prefeitura recolhe e tira da minha frente. Porque o lixo é isso. Tira da minha frente. Some daqui. Tá fedido. Tá fedido aqui. Mas eu não estou muito preocupado o que eles estão fazendo com isso. E hoje, será que a sociedade efetivamente está preocupada em quanto e como isso vai tá sendo tratado? Sabe quando é que isso vai ser feito? Quando começar a incomodar. Quando os espaços começarem a não serem mais suficientes e isso começar a estar na tua vista. Na vista da pessoa que fala, pô, agora, tá vendo? Tem lixo aqui na frente da minha casa. O que é isso? Governo? Eu pago você, governo, para tirar aqui da minha frente.
Mas assim, nós como cidadãos, nós temos uma responsabilidade em gerar menos e se preocupar com isso. Imagina se cada cidadão se preocupasse com isso. É comum você andar em Campinas ou no Brasil como um todo, o pessoal jogar lixo pela janela. No carro, No carro. Então, isso é comum. As pessoas jogam lixo. Carro caro. Gente que tem recurso financeiro. Não tem nada a ver de classe não, social. não tem, Exatamente. Hoje a pessoa tem uma ignorância ambiental muito grande. Ignorância ambiental. Exatamente. É impressionante. Estamos falando só da parte do meio ambiente. Hein? Não estou nem entrando nas outras ainda. Mas assim, imagina que é uma jornada muito longa. Do uso da água. Você vê que tem muito município que não tem estação de tratamento de efluente. E joga efluente doméstico no rio. E tem fazendas que a pessoa não cuida do resíduo. Então sai direto da casa, não tem nem ali uma fossa sumidouro, uma fossa séptica, porque na roça, na fazenda, a pessoa, como que ele pensa ali naquela casinha ali do final, né? Ele faz um buraco ali, mas isso contamina. Né? Então tem estruturas hoje que a pessoa se preocupa em fazer um sistema que chama fossa sumidouro, né? Então tem vários sistemas para você controlar aquele resíduo, né? Resíduo doméstico, de efluente doméstico. Quantas pessoas se preocupam com isso? Normalmente joga direto no rio. Ô, Ivi, como que a gente começa isso com a população? Educação, sabe? Educação. Educação, cara. Assim, você vê um podcast como esse nosso aqui, de vocês, né? Do SantaCast. Vocês hoje estão levando educação para as pessoas que assistem o canal de vocês. Aí tem lá o canal da SG4, que também fala bastante disso, que a gente também tem... Inclusive, nós temos um podcast também que tem no Spotify, a gente entrevista especialistas. Já é um pouco mais técnico, né? Mas a gente leva... Perfeito. Mas as pessoas, elas precisam... Eu acho que existe também uma questão muito da educação dos pais, né? De convidar as crianças a entender que a gente tem uma responsabilidade de longo prazo. O que vivemos hoje e como a gente vive, aonde nós vivemos, a gente tem uma responsabilidade de futuro. Então é a escola. Hoje as escolas estão provocando e promovendo isso de um jeito muito mais profundo. Isso tanto na educação, né, pública, também na privada. Mas não adianta nada a escola ir lá e plantar. Pessoal, vamos usar aqui, vamos ter coleta seletiva, vamos fazer as coisas. Mas chega em casa, não existe um reforço. Não existe uma conexão. Um exemplo ali para falar. Vou seguir, né? Vou seguir esse exemplo. Exatamente. Porque o pai ele tem uma relevância muito grande no modelo do filho, né? Então, assim, você pode ter certeza que um filho que joga lixo pela janela, já teve o exemplo do pai que fez isso e ele falou, pai, hoje lá na minha escola, frescura, rapaz, isso aí... Eu já ouvi, né, assim, não, tem alguém que um dia vai limpar e ele tem que ter um emprego dele, que ele varre aqui a rua, senhora. Ele tem que tirar. Mas você vê, tem gente que pensa assim. E sabe se eu não jogar o lixo, ele não tem emprego. Não tem emprego. Aí você vê o nível de elaboração da pessoa. E o que esse lixo vai? Entope. Por que você acha que São Paulo tem enchente? Porque o pessoal joga lixo na rua, entope, já é uma vazão gigantesca de água ali, porque você tem muitas áreas cobertas, né? Então são cidade, asfalto, casa. A área de absorção de água é menor. Então, quando chove muito, o que acontece? O escoamento ele é restrito. E ainda se joga lixo. Então, você entope já o escoamento de água pluvial, por exemplo. Então, inunda. Aqui em Campinas, aqui na Princesa do Oeste. Nossa, ali... Faz o seguinte, olha, um dia que vocês estiverem lá, olha para dentro, vai ver se vocês não observam resíduo ali dentro. Porque alguém jogou alguma coisa ali. Então, e o resíduo vai tampar. Quando chove em quantidade muito grande, ali normalmente inunda. Por quê? Porque o escoamento já é menor, porque é uma cidade grande. Você vê, Campinas desce de todos os bairros ali, né? Porque aquela Princesa do Oeste ali, ela é uma avenida que... Você vê, o Guarani está aqui para cima. Aqueles bairros ali são mais altos. Aquele ali, bicho, é uma convergência de água tremenda. Nossa, por isso que inunda. E aí se inunda porque já tem um escoamento mais restrito. E se tem lixo ali no meio, porque quando varre, meu amigo, o cara que deixou todo o lixo que estava em todas essas ruas está sendo lavado e levado até ali. Então você imagina uma pessoa que jogou aquele lixo, pensa assim, peraí, eu vou contribuir com a enchente e com o problema que vai dar ali na Princesa do Oeste. Deixa eu pensar nisso, na consequência, atuando na causa, né? Como vocês fazem bem aqui. A causa é essa atitude de jogar lixo na rua. Só que as pessoas não pensam na consequência disso. Né? Então, e isso é a educação. Né? Novamente, exatamente. A educação é que vai fazer com que as pessoas pensem e tenham um senso de consequência mais elaborado
para pensar no meio ambiente de uma forma estruturada. Porque a gente tem que pensar em longo prazo. A gente tem que pensar como que a gente pode contribuir para isso de uma forma responsável e não egoísta. Porque normalmente as pessoas que têm uma relação com o meio ambiente ruim é que são pessoas egoístas. Pessoas que falam assim, cara, que tô nem aí, vou fazer do meu jeito, que se dane, eu vou morrer cedo mesmo. Eu não vou ficar aqui nos próximos 50 anos. Jesus. Eu quero que isso se exploda. Quem sou eu? Pimenta dos outros refresca. E eu tô preocupado com isso, cara. Não. Eu tô preocupado nada com isso. Cara, tô preocupado com a vidinha dele. E essa questão de, por exemplo, você falou de educação. O arquiteto não pode contribuir com isso também? Por exemplo, em construção, que você estava falando de construção. Pegando educação, ele não consegue... eu sou... Assim, é claro que tem arquitetos, né? Tem engenheiros civis e engenheiros civis. Tem médicos e médicos, todos os profissionais. Mas ainda acho que tem uma jornada de melhoria nisso, assim, tremenda, cara. Você vê... Eu pergunto assim, qual que é o engenheiro civil e qual que é o arquiteto que se preocupa com a caçamba que está na frente da obra? Essa é a grande pergunta que eu deixo para todo mundo aqui. Já jogou. Então pensa o seguinte, o cara tem uma caçamba ali na frente. E hoje, a construção civil brasileira tem um nível de desperdício tremendo. Derruba a parede. E vamos derrubar. Então, assim, e você vê... E eu tô falando só da parte ambiental aqui, né? E a parte de segurança? Entra na obra, pessoal. O pessoal anda de chinela havaiana, capacetinho. Nem o arquiteto vai, nem o engenheiro civil. Lá, eu construí uma casa recentemente. E só uma história rápida, né? 8 meses de projeto. 8 meses. Nossa. A minha casa tem 180 projetos. Folhas de projeto. Então você imagina. Nossa, tem a parte de fundação. Tem lá 45 projetos. Folhas, né? Desenhos. Para falar de um jeito mais assim explicativo. A parte elétrica tem 20 projetos. A parte hidráulica tem 16 projetos. A parte de paisagismo tem 8 projetos. Então, o que acontece? Como que era lá o processo? Então, antes de começar a obra, a minha arquiteta, que é uma arquiteta muito qualificada, chamada Solange Calho, ela é de São José do Rio Preto, então é maravilhosa. E ela é uma pessoa que tem muita conexão para isso. Então, primeiro que a minha casa tem uma interação com o verde muito grande. Então, são vidros, né? Tem muito vidro. A gente se preocupa, né? Obviamente, com a temperatura da casa, com a insolação, então a posição da casa. Tudo isso foi muito bem pensado por ela, porque ela e pelo Luciano Fiaschi, que é o paisagista. Eles trabalham juntos. E eles são muito qualificados. Então, quando a gente sentou para discutir a obra, eles foram muito aderentes. Primeiro que eles já têm uma linha ambiental muito legal, né? De segurança também. Então, a obra, ela deu muito certo. O budget, o orçamento que a gente tinha deu certo. O prazo, 14 meses, deu certo. Todo mundo que participou da obra... E por quê? Aí você fala assim, beleza, mas por que deu certo? Então, vamos falar de sustentabilidade do processo. 8 meses de projeto, não iniciou a obra sem ter projeto. Já que a minha consultoria a gente já trabalha com construção civil de grande porte há muitos anos. Então, todas as grandes construtoras do Brasil são nossas clientes. A gente já trabalhou nos grandes empreendimentos do Brasil. Tá? Então, muitas obras grandes. Então, já que a gente trabalha com consultoria e auditoria nesse segmento, a gente aprendeu. E eu falo a gente, os meus consultores, toda a equipe, e eu também aprendi com isso. Mesmo sendo biólogo, eu tinha... Por que vocês fazem projeto desse jeito? Eu sempre me questionava os grandes empreendimentos para a coisa funcionar bem. Muito bem. A gente fez 8 meses, quase 9 meses de projeto. Então, quando a gente começou a obra, eu fiz uma palestra para os meninos, porque esse é um conhecimento que a gente tem lá, sobre Lean Construction. Conceito Lean, que é um conceito de você construir a obra de uma forma limpa, organizada, estruturada, bem planejada. E aí, os engenheiros civis que me ajudaram, de uma empresa chamada Magdal, que também trabalham muito bem aqui em Campinas, eles assim, adoramos, cara, que muito legal. E o empreiteiro que ia trabalhar também estava no treinamento. E a gente fazia um negócio que é assim, toda segunda-feira a gente fazia uma reunião que a gente denominava a reunião de acompanhamento de obra, de projeto, trabalhando 6 semanas à frente. Então a gente pegava 6 semanas à frente no cronograma e falava assim, Júlio, o que você precisa? Lá, o que você precisa? Ah, preciso de terra, de areia, tudo. E eu tinha uma engenheira, Joyce, doutora Joyce, fantástica. A Joyce Carlone, que é uma engenheira civil, que tem muita experiência e que me ajudava no processo.
ela era a pessoa que ficava no empreendimento. E o que ela... Aí você fala assim, não, você pagava uma engenheira. O que a gente salvou, o save, né? O salvou de... Porque ela que fazia compra. Então ela cotava, procurava. Já tinha todos os fornecedores. Rede ali. E ela trazia valores melhores. Então, assim, ela ajudou muito a obra. A obra andou muito por conta dela. Obviamente, com uma parceria muito forte com a nossa construtora, que é a Magdal. Mas por que o projeto deu certo? Porque a gente planejava. A gente discutia tudo com muita antecedência. Então, não tinha surpresa. Você precisa de ferro, de aço, de cimento, de concreto, de fio, tudo. Então, isso é planejamento. Segurança dos funcionários, dos colaboradores. Sim. Aí a gente dava palestra de segurança. Na obra não podia entrar sem capacete, não podia ter... Tinha que usar botinha de segurança. A gente fez uma movimentação. Então, por exemplo, tinha que levar o nosso ar-condicionado. Na minha casa tem VRF. VRF é a condensadora única. Então, são 7 máquinas de ar-condicionado. Então, ao invés de ser 7... condensadoras, né, como o split por exemplo, é uma única máquina que alimenta as 7 condensadoras, as 7 evaporadoras, né, que é aquele dispositivo ali. Imagina, é um equipamento que pesa 500 quilos. Vai levar como? No início, assim, não, é que na corda. Puxa na corda aqui, ó, 3 capainhas aqui, o outro em cima ali, vamos ali. Eu falei, mas nem, pode parar. Vamos fazer com guindaste. Imagina, qual que é o problema? Cota o guindaste, R$800. Aí, dentro de uma obra de um valor gigantesco, R$800 é nada. Mas eu vou economizar. Um pouquinho de marmita de bem, sei lá. Tá, pô, não é nada. Assim, vamos aí um guindaste legal. E aí, é claro, já que eu tenho conhecimento de segurança do trabalho, porque eu já trabalho há muito tempo, deixa eu ver o dispositivo aqui. Deixa eu ver os seus acessórios. Deixa eu ver se a cinta tá legal. A cinta tá legal, muito bem. Deixa eu ver o operador tem experiência, tudo, patolou. Identificou aqui na rua, aqui, ok, vamos fazer a movimentação. Bonitinho, desceu no lugar certo, desatarrachou, tudo foi embora. Não machucou ninguém, não teve evento nenhum, porque já que o pessoal vai no gato, vai na coxambrada, o evento pode acontecer, e segurança é isso. Você não prever trabalhar na investigação anterior para ter um evento. E isso tudo é sustentabilidade, porque... Quando você não toma uma atitude preventiva ou bem planejada, você gerencia a consequência. Porque se der zebra, cair o equipamento, ou machucar um trabalhador... E se mata 3, exatamente. Estava ferrado. Cara. Administra o evento, lindo. Você agora... Administra o evento aí, Miguel. Pega esse rojão aí. Vai administrar uma fatalidade ou um acidente com perda. Esse trabalhador possivelmente não tem registro. Então isso tudo, pessoal, é você cuidar das pessoas. Então, a gente pode fazer a coisa de forma preventiva. Isso é sustentabilidade, puramente. Está dizendo puramente. Só que perceba como a gente está discutindo um assunto que é difícil para as pessoas entenderem que tudo isso faz parte de um processo para você executar a coisa de uma forma contínua, preventiva, preservada, ambientalmente correta, perpétua. E a coisa funciona. Mas isso é o que eu provoco muito, né? E nessa obra, nesse empreendimento que a gente conduziu, muitos dos meninos que participaram do projeto falaram, cara, você ajudou muito a gente a perceber uma coisa que não era legal, que não é assim, que é legal e que a gente não dava muita atenção. Porque eu chegava lá assim, cadê a luva? Né, fulano? Porque você está amarrando aqui, vai furar sua mão. Ah, não tem luva. Vou comprar. Então a gente comprava, trazia para ele, usa o luva, mas atrapalha. Se acostume a usar. É só uma questão de costume. Usar o capacete, questão de costume. É desconfortável no início? Sim, o protetor ocular, o cara está cortando piso, ele pedra. Usa um protetor, porque você vai ter perda auditiva lá, velhinho. Quando você tiver 60 anos, você vai estar escutando menos. Preserve o que você tem hoje na sua audição, porque lá no futuro você vai ouvir sua neta, ou vai ouvir menos a sua neta, porque você vai perder a sua audição. Então, cuide do teu corpo, do teu físico, tudo, para que você usufrua lá na frente de mais saúde. Então, fazer segurança do trabalho é fazer uma prevenção para que você viva mais, viva melhor e você possa aproveitar a vida. Então, assim, segurança não é a minha preocupação como empregador. Poxa, eu vou ter problemas se o cara se acidentar. Não, eu estou cuidando de uma outra pessoa. Estou cuidando de vocês. E isso é a percepção que alguém que constrói uma casa tem que fazer. Agora, você acha que faz, pessoal? Desafio vocês. Passa em obra. Obra ou no meio da rua da cidade ou no condomínio de alto padrão. E perceba práticas de segurança. Quem tinha que levar isso é o arquiteto e o engenheiro. Civil ali. Mas isso é muito, muito simplório. Mas demais. Aconteceu um caso com a minha noiva. A casa dela. O muro caiu. Um dos trabalhadores falou,
Tá esquisito o muro, saiu 5 horas da tarde, tinha ido o último rapaz embora, o muro, bum. E aí? Imagina se tivesse alguém ali. E aí? Amigo, olha, era uma perda ali, trágico, né? Sim, hoje, eu falo assim, hoje 80% da nossa agenda é trabalhar projetos preventivos. Construir projeto, procedimento, rotina, prática, tudo isso. Para a parte, por exemplo, saúde e segurança do trabalho. Agora, a gente é chamado também para investigar acidente. Fatal ou não fatal, com perda, tudo. Tem algum bem bizarro assim que você pode compartilhar? Meus amigos, tem muitos, né? Tem equipamento. Sabe que o trabalhador, né, brasileiro, ele come muito, né? Então, o cara, quando vai no almoço, ele começa muito cedo. O trabalhador da construção civil, por exemplo, né? Vamos falar da construção civil. Ele acorda muito cedo, tem que pegar transporte, tudo. Então, quando chega às 11 horas da manhã, ele está com uma fome gigantesca. Ele come muito. 800 gramas, 1 quilo de comida. Assim, ó. E você imagina que esse trabalhador, presta atenção, eles não mastigam. Já que a quantidade de comida é muito grande, ele engole. Ele faz assim, ó. É assim, ó. Para ele conseguir colocar 1 quilograma de comida dentro, se ele mastiga, até a saciedade dele ele se sacia mais rápido. Mas não, ele entende que aquela quantidade é importante para ele. Na verdade, é uma educação alimentar ruim dele, porque ele acha que a quantidade é melhor. Então ele enche a barriga, só que ele mastiga pouco, né? Ele quebra pouco o alimento, mas ele come muito. O que acontece? Você enche o estômago de comida, o seu sangue todo desce para lá. Tá falando pra você. Por isso o cara tem um sono não, cara. Depois do almoço, você olha, o pessoal tá dormindo no canto lá. E eles dormem no canto. Exatamente. Só isso. Já teve evento do cara dormir em um local que era isso contando histórias do Brasil, né? Era uma área que passava produto químico, ele não sabia. Então ele deitou ali, teve um evento num reservatório de um produto químico. Ele estava dormindo era uma canaleta, só que era um lugarzinho bonitinho. Ali, e ele coloca lá um negocinho para dormir e estava dormindo ali. Passa produto químico e inunda o cara. E aí ele todo queimado, porque era um produto químico ácido. Esse não morreu, só perdeu, assim, teve muita sequela, mas não morreu. Mas esse sono, por exemplo, já teve trabalhador que, em obra, né, grande, ele vai procurar onde? Um lugar que tenha sombra. Ele dorme embaixo de equipamento. Trator, caminhão. Ele dorme embaixo do equipamento. Aí o cara que tá, ninguém vê, ele tá dormindo lá embaixo, ele precisa de um lugar porque o sol é escaldante, ele entra embaixo da sombra, né? O que ele vai fazer? O motorista, que saiu da hora agora, vamos embora começar a atividade, liga o equipamento, passa em cima do cara, porque ele não vê o cara. Isso é muito comum, isso aconteceu em diversas obras do Brasil. O cara dorme. Teve um caso de uma grande obra no Brasil que eles tinham que levar uma estrutura de ar-condicionado. Ou chiller, né? Esses dispositivos para condicionamento de ar, né? Mas isso é um local do tamanho disso aqui, uma caixa fechada, que o equipamento está ali dentro. Então você imagina uma caixa de madeira, o equipamento dentro está ali embalado com plástico. O cara olhou e falou: pô, lugarzinho bom para dormir? Eu vou dormir aqui dentro. Ele abre o plástico, porque é um lugar que é sombra, tá bonitinho. Ele entra ali, imagina, encheu a barriga de comida, ele vai entrar ali. Teve um que acontece, era o dia de levar aquela estrutura lá para cima do prédio e vai içar a carga. 80 metros de altura, cara. Então você tem um guindaste ali de lança que pega aquele equipamento e tá subindo. E o cara dormindo lá dentro. Dormindo. Assim, e aí, óbvio que ele acorda numa movimentação ali, porque o cara já tá... Ele dorme profundamente. Aí na hora que ele acorda, ele tá a 80 metros de altura. Esse cara quase caiu, ficou pendurado. Aí, por sorte, estava muito próximo da estrutura e ele caiu lá de 4 metros. Machucou a perna, tudo. Mas ele ia cair de 80 metros, né? Ele ia morrer. Morrer, porque é muito alto. Então, você vê, isso é puramente uma percepção de risco preventiva. Mas o trabalhador não tem isso. O sono dele é tão forte que ele encosta em qualquer lugar e ele vai dormir, bicho. Ele vai dormir. Não tem como. Imagina, ia abraçar o serviço deles. Não. Imagina, ele cai e come, como você falou, come para ter energia. E isso acontece em muitas obras do Brasil. Obra pequena e grande. Tá? Obra pequena, obra grande, obra de grandes infraestruturas, obras residenciais. O trabalhador ele tem esse rito de dormir. Pode prestar atenção, ele dorme. Só que ele dorme no lugar errado, ele não presta atenção, e aí as pessoas que estão em volta também, eles não dão esse processo. E tem muito acidente, cara, assim, porque o trabalhador, ele se acostuma com o risco. Ele se acostuma. Porque eu já fiz a outra obra, era assim. Não, ele fica 20 anos ali. Você sabe que as concessionárias de rodovia têm um problema muito sério, né? A gente atende muitas concessionárias.
você tem aqui é pista de rolagem, os carros estão passando. Eles fazem um agulhamento, que é esse o nome, coloca cone aqui assim, ó, bem grande. Você vê que quando você começa a entrar na rodovia, o agulhamento bem feito, ele começa a sinalizar de cone, depois ele vai abrindo, porque isso é norma da DR. O DR tem normas muito bem feitas, né, sobre agulhamento, por exemplo, de rodovia. Então ele coloca ali cone e vai fazendo assim para fechar. E é longo esse processo, porque tem uma desaceleração e encaixe dos carros aqui para não ter batida. Mas é longo aquele agulhamento, assim, chega a ter, né, 300, 400, 500, até 1 quilômetro de agulhamento. Só que o trabalhador que trabalha dentro desse espaço está fazendo, por exemplo, uma pavimentação, está melhorando uma sinalização rodoviária, está pintando as faixas ali. E ele está trabalhando ali, dentro daquele espaço, e os carros estão passando aqui, ó, 80 km por hora. Aqui, ó. E esse trabalhador, ele está acostumado com aquilo. Ele vê o carro passando aqui do lado dele a 80 km por hora e ele está tranquilo. Mas o que acontece? Qualquer desatenção dele. E aí teve um evento em uma concessionária X aqui, que ele estava ali, teve um barulho qualquer que ele assustou, e ele estava muito perto da linha de cone, e aí aconteceu o barulho aqui, ele falou, nossa senhora, veio para cá. Só que ele passou para a linha de rolagem aqui, ó. Um carro passou a 100 km por hora, levou ele, matou. Por uma pequena distração. Por quê? Porque ele se acostumou com o risco. Os carros estão passando aqui do lado e para ele está tudo bem. Porque quando você se acostuma com o risco, você se expõe mais. É igual o motociclista que roda de uma forma muito irresponsável, rápido. Ele se expõe ali a um risco de uma queda, de um evento, de um acidente muito grande. Mas ele já está acostumado. Ele é motociclista, ele corre, ele vai e tal. Ele não é aquele motociclista responsável que não anda na faixa central, ele anda atrás dos carros. Corredorzinho, buzina, fica bravo. E vai ali. Pessoal, a quantidade de evento, só na cidade de São Paulo, é 2, 3 ali. Você não tem, eu acho que é 1 ou 2 fatalidades todo dia. Uhum. Porque realmente é um... Sai para trabalhar, não sabe nem se vai voltar. Mas por quê? Porque se acostumou com o risco. E aí isso é dentro do tema social, do tema de governança, ali de ESG. Dentro do tema social, a parte de saúde e segurança é muito forte. Porque é o cuidado que eu estou dando para o meu trabalhador. O ESG, então, é governança social e ambiental. ESG, né? ESG. Que é as siglas em inglês. Mas você pode chamar também de ASG. Então, tudo isso são questões de sustentabilidade. Então, a gente não tem que discutir só só o verde. Então, assim, o verde é importante, claro. Sim. Mas existe uma componente, eu chamo disso assim, existe uma composição. Todos os segmentos, todas as estruturas, todas as empresas trabalharem dentro de uma composição equilibrada disso. Então, uma indústria química tem que fazer isso. Uma indústria de farmacêutica, também a mesma coisa. Uma indústria da construção civil, uma montadora, uma empresa de prestação de serviço. Então, cada um tem, obviamente, uma relação com cada um desses temas. E o mais importante é o empresário, a empresa, conhecer qual que é essa relação e o nível de atendimento a cada um deles. Fez isso? Prioriza a jornada agora. Vai resolver tudo em um ano? Não. Esse trabalho demora 30 anos, tá? Quando você vai trabalhar, são 30 anos de trabalho. É porque as pessoas pensam que essa parte educacional é rápida, não é rápida. Não, a mudança de cultura é uma coisa que demora muito tempo para você fazer. Imagina a cultura organizacional de uma empresa implementar um projeto. Nossa, aí a gente fala de cultura de segurança. Trabalho fácil, meu Deus. E é um trabalho insistente, persistente, perseverante, com muita tranquilidade, com respeito ao outro, porque tem empresa que aprende mais rápido, tem empresa que aprende menos, tem executivo que não liga nada para isso, tem outros que já ligam mais. A gente não pode, eu falo muito isso lá na SG4, a gente não pode ser julgativo, eu não posso julgar. Essa empresa que é absurdo. Tal. Não, cara, é o nível de maturidade das pessoas. Porque você, por exemplo, vocês trabalharam na farmácia, o farmacêutico. A empresa é formada por pessoas. E você tem um executivo ali, por exemplo, um executivo de suprimentos, um executivo da área de produção. Esse profissional tem o nível de maturidade dele. Só que quando aquela grande empresa delegou para ele aquela responsabilidade, você não sabe se esse cara vai captar esse tema de uma forma positiva e produtiva. Positiva e produtiva, ou se ele vai ignorar, vai ser uma babaquice, uma palhaçada, isso é uma chatice, tem que fazer. Tem muito, demais, cara. Os valores da empresa ali, tudo. Bonito, propósito do verdinho, cuidando do planeta. Aí tem aquele planetinha. Tem um planetinha na mão ali. Você deve ter. Ele imagina quanto planetinho ele viu na mão. Ele tira a foto e depois vai, joga essa merda aqui, vamos trabalhar com essa merda aqui.
Você dá dinheiro, não, só dá gasto. Só dá gasto. Só dá gasto. Vamos ver, vai, ocupacional, você vai perguntar sobre. É isso? Não, vai você. Pode... Não, que você falou da parte social e a gente estava conversando também sobre gestão ocupacional. Gestão ocupacional, saúde ocupacional, né, das empresas. Você pensa a mesma coisa. É que ele falou de educação e às vezes eu vou pensar uma coisa aí passa por osmose. Tá, mas aí ele responde aí dentro, eu vou fazer. Vai, então vai. Uterina, a conexão de vocês, né? Aí é difícil a conexão. Cara, isso é difícil. O esporte a gente não dá trabalho, né? Dá trabalho. Vocês são muito parecidos. Meninos, assim, ó, o tema de saúde no Brasil é muito complicado. É um commodity muito complexo, cara. É um commodity, porque você vai fazer um exame. É assim, hoje as clínicas cobram um padrão de valor pelo volume. E não se faz uma anamnese adequada. Eu convido todos os médicos do trabalho, a todos do Brasil, a discutir sobre isso. Porque quando você faz uma anamnese, você não tem rastreabilidade nenhuma disso. Primeiro que no passado não tinha o E-Social, que era mais um recurso digital para você guardar essas informações. Eu conto histórias assim, pessoal. A gente tem a SG4, Gestão Ocupacional, uma empresa que trabalha a parte de saúde. Aí a gente pega uma empresa. A gente chegou aqui, o Glauco tem uma empresa. Bom, deixa eu pegar aqui a sua empresa. Glauco, por gentileza, me passa todos os ASOS, que é o atestado de saúde ocupacional da sua equipe. Tem um médico aqui, quem pega é o médico, né? O médico é minha enfermeira. Eu não posso pegar porque eu sou biólogo, eu não tenho acesso, porque é informação sigilosa, confidencial da saúde do trabalhador. Mas o meu médico vai lá e pega. Muito bem. A gente chega para as empresas que prestam serviço hoje. Pessoal, tem empresa que fala assim, a gente não perdeu as folhas aqui. Não. Tem empresa que tem 10, 15 anos de gap, de sombra de documentação, de trabalhador que estava sendo acompanhado ali, porque já que gerenciava muito mal a questão do documental, não tinha uma estabilidade de documento, não digitalizava, aquele papel se perdeu. Teve um incêndio ali, não caiu água ali do outro lado, tudo. Então a gente chega em locais para pegar as caixas, tudo podre. Fala, cara, aí eu falo para o cliente, olha, eu estou pegando aqui numa situação que é deplorável, né? Assim, chora, bebê. Porque você tem 10 anos aqui que você não tem mais informação. Jesus. Tá tudo bem? Tudo bem? Tô só te informando, você que é empregador. Só pra você saber, viu? Pra saber, tá aqui o diagnóstico, tá aqui, ó. Não é legal. Porque a empresa anterior não teve o cuidado, não estou julgando, estou dando um fato, um dado aqui, ó, real. Hoje você não tem essa documentação. Então, a partir de agora, a gente vai fazer organizado, vai ter rastreabilidade, você vai ter acesso a essa documentação dentro do sistema que a gente usa, porque a rastreabilidade é importante. Porque quando eu contrato você, Júlio, daqui a 10 anos, você começou a ter uma perda auditiva. O que eu preciso fazer? Eu que sou médico do trabalho, deixa eu olhar aqui todos... Poxa vida, olha, ele já vem aqui há algum tempo apresentando isso. Então, o nexo causal, que essa é a palavra técnica, perfeito, né? O nexo causal está relacionado à minha atividade ali na minha empresa. Poxa, perfeito, eu tenho que cuidar de você. Eu vou tirar você dessa atividade, eu vou colocar um duplo EPI aqui para você talvez seja uma pessoa importante. Eu vou cuidar da tua saúde. Eu vou te afastar do perigo, então você só vai trabalhar pela manhã. Eu vou cuidar de você. Isso seria o correto. Eu acompanhar a saúde do meu trabalhador e cuidar dele. Mas, pessoal, isso é um nível de elaboração que hoje não existe na grande maioria das empresas. É só um documento para colocar ali, para transmitir, mas o cuidado efetivo, hoje, é muito superficial. Mas aí volta depois de uns 2 anos, 3 anos, faz uma reavaliação, leva dentro da empresa, às vezes. Sim. Aí você fala... Faz o teste. Vai lá, batimento cardíaco. Sim, e aí ou faz mal esse documento, ou esse exame, ou o equipamento não está calibrado, porque tem clínica que não calibra equipamento, então você não tem uma garantia do dado ali que está vindo. Então tudo isso são questões de melhoria na saúde ocupacional brasileira. Se contrata muita gente com problemas de saúde. Só que já que é ruim, eu estou contratando, eu não sei se ele já vem com perda auditiva. Nossa. E ele é contratado. Aí depois de 2 meses ele fala, eu tô surdo aqui, ó. Aí você fala assim, mas... não, foi na sua atividade. Nossa, lembra? Contratou um rapaz, o rapaz tinha perda auditiva. Tinha perda auditiva. E aí porque quando você contrata ele, detecta isso, você não pode... Não, você vai assumi-lo, entendendo que isso é a situação dele, e você vai gerenciar essa questão de uma forma baseada em proteção, em gestão, em prevenção, para que ele execute aquela rotina, né? Mas você vai olhar ele. O cara tem um problema lombar, você vai colocar ele para carregar peso? O certo, por isso que o documento é apto e não apto. É simples, porque o cara não está apto para fazer essa atividade. Teve um dia uma história bem interessante, assim, olha que complexo isso.
Na época da pandemia, o pessoal fazia entrevista online aqui, ó, só o rostinho, né? Só o rostinho. Olha essa história aqui, da pandemia tem doido. Vamos lá, vamos. Esse cara, ele era sobrepeso. E a atividade que ele ia realizar nessa empresa exigia que ele entrasse em espaço confinado, trabalhasse em altura. Então, são atividades de altíssimo risco. E você não pode ter porque imagina uma pessoa que pese 120 quilos, se ele entrar no espaço confinado e ele tiver um mal súbito lá dentro, você vai ter que tirar ele dali para levar ele para o médico, porque ele teve alguma... Ou ele está em altura, ele vai estar usando o cinto de segurança. O cinto tem que segurar ele numa queda. E o cinto máximo do cinto é isso, 100, 110, você não pode. Então, uma pessoa que está sobrepeso, por exemplo, ou tem obesidade, você não pode colocar ele em atividades de risco. Só que quando essa empresa fez a entrevista com o trabalhador, ele estava só o rostinho dele aqui, ó. Como é que você vai saber que ele está pesando 140 quilos? A traquina às vezes não está tão grande. Não está. A traquina não. Distribui o peso em outro lugar. Aí a empresa contratou os ele. bonitão do Zoom que a gente fala. Os galãs do Zoom. Galã do Zoom. Fica só o triangulão aqui, tá? Não vê nada. Quando chegou lá, o médico não apto. Para essa atividade, você não é apto. Ligamos à empresa e falamos assim, olha pessoal, esse trabalhador... Mas como? Já está contratado, já prometi. Não pode. Para esta atividade, não pode. E o médico tem a responsabilidade de assinar e falar, olha, ele está não apto. Por que ele não é apto? Porque para essa atividade e para o perfil de risco dele, ele não pode trabalhar ali. Por uma questão muito simples. Se ele se acidentar, como que você vai fazer um resgate adequado? E aí você não vai conseguir, porque para essas atividades a pessoa tem que ser... Não pode ter 2,20 metros de altura. Então, se o cara é muito alto também, não pode. Não é questão de ser da questão da obesidade ou de um sobrepeso. É também a condição física dele. O profissional tem 2,20 metros, jogador de basquete, lá vai trabalhar numa empresa. Não pode, porque ele é muito alto. E ele também tem a situação é complicada também para um espaço confinado, para um trabalho em altura, que são atividades de alto risco. E aí você dá não apto para ele. Agora, a medicina séria faz isso. E é por isso que mudou agora a legislação. O profissional só pode ser contratado depois que ele passa pelo exame médico. Esse é o certo. E hoje é assim. Mas como que era no passado? Contrata o cara, ele já estava trabalhando lá já, e aí fazia um examezinho só para ter um papel. E aí isso era muito zoneado antes, né? Agora com o E-Social, isso é muito mais... tem um processo muito mais inteligente. Porque isso é para proteção do trabalhador, para que ele não sofra um acidente lá na frente e não tenha um evento, né? A gente tem que proteger ele do evento. Dar educação para ele para perceber o risco. Agora, imagina o estresse, o cara já ter prometido a vaga para o profissional, ele já tinha saído de uma outra empresa. Nossa! Aí, assim, imagina. Nossa, e às vezes você vê assim de funcionário para fazer exame. Assim, é muito. Porque o cara crachá. O cara crachá, mas não faz o agendamento. Tem um problema. Normalmente a área operacional não libera o trabalhador. O supervisor, o gerente é muito desorganizado com o time. Então. E aí não libera o cara. Aí quando libera um monte de gente. E aí não avisa a clínica. Porque clínica séria trabalha por agendamento. Porque eu preciso agendar com você no horário certo para fazer seu exame certinho. Coloco aqui para o Júlio. Normalmente os que eu passei, fala por experiência, era lotado, você ficava lá. Era agendado. Fulano, por ordem de chegada, do RG. Você lá entregava RG. Ia por empresa também, né? Ah, essa empresa é tal, colocava eles primeiro, depois a gente. Ou vice-versa. Dependia. Eu falo que isso é uma coisa assim, pessoal, que é muito, muito mal feito na gestão das empresas. É muito superficial. São poucas as empresas que têm profundidade disso, conformidade nisso, em alto nível. São poucas. E que, por exemplo, conecta a questão de saúde mental também desse processo. Isso que eu ia falar. Saúde mental, né? Esses programas educacional. Sim. Como é que tá isso na empresa? Não, isso entra a parte social e governança também. Tudo, porque se ele está bem com a saúde mental... A gente está vivendo uma pandemia hoje de saúde mental no nosso país. Hoje isso... são raras as empresas. Não muda, mas eu acredito que no Brasil está mais, Júlio. Até por conta do endividamento. A gente estava até conversando. Acho que não acho nada. Minha percepção a percepção tem uma demanda muito maior hoje, muito forte. Você vê, antes você buzinava, o cara até... agora quer descer do carro, quer enfiar a mão na cara, quer matar. Você tem arma, então nem se fala. Tranquilaço, essas brigas de trânsito. Não, buzinou, eu falo, sua mãe é linda, fica tranquilo. Obrigado. Se xingou a sua mãe, obrigado, vou avisar. Pode deixar que eu falo pra ela. As pessoas estão mais tensas e isso vem do estresse do trabalho. E isso é uma coisa que assim, então as empresas hoje, as que olham para isso, primeiro são raras as que conectam esse aspecto com saúde ocupacional. Normalmente eu pago um programa de psicologia para você. Meu amigo, você tem aqui uma quantidade de atendimento, tem uma psicóloga lá, trata lá.
Volta melhorzinho, Júlio, aqui, porque vai ser legal pra gente. Mas o médico nem tá sabendo disso. Ou na anamnese não se pergunta. Porque já teve uma história de um fatal que eu acompanhei, vocês perguntaram de história de fatal, de uma pessoa que estava muito deprimida. Então, olha que história. Esse cara era operador de equipamento e ele trabalhava numa obra de construção civil longe da casa dele, que é muito comum no Brasil. O cara sai daqui, fica lá na obra, trabalha, tem experiência, né? Porque ele trabalha numa grande construtora ou numa construtora, e a construtora tem obra aqui, tem obra aqui, tem obra no Nordeste, tem obra no Sul, então o cara é mobilizado, porque a palavra é essa, ele se mobiliza para aquela obra. Muito bem. E tem a baixada, que ele tem em 60 dias ou 45 dias, ele volta para a residência dele, para visitar a família. E ele manda dinheiro para a família porque ele está sustentando a família. Isso é muito comum no Brasil, tá? Muito, muito comum. Nas grandes construtoras isso é absurdamente comum. As grandes operadoras do Brasil, as grandes obras do Brasil operam assim. O cara, eles obviamente favorecem a comunidade local, mas vem muita especialidade. Então o cara é um carpinteiro bom, ele é um cara que trabalha com concreto bom, você traz ele de outra cidade. Muito bem. Esse trabalhador era um profissional que operava equipamento. Reto escavadeira e tal. Ele estava trabalhando, o pessoal já começou a perceber que ele estava calado, diferente, ficava no quarto. E isso já é um indício assim, de uma depressão já bem explícita. Mas o pessoal conhece pouco, o médico também não estava fazendo trabalho, então ele estava ali triste. O pessoal já estava percebendo ele caidinho ali e tal, mas o pessoal, tá tudo bem, fulano? Tudo bem, não quero falar. Tô trabalhando, tudo bem, não me enche o saco, tá tudo certo. Só que teve um dia que ele fez um procedimento errado no equipamento. E ele não travou o equipamento e viu o negócio e subiu na esteira, que não pode fazer isso. Ele subiu na esteira para mexer não sei o quê e a bota dele travou. E até ele soltar ali, estava num local de declive, o equipamento começou a andar. E ele estava preso com a bota. O próprio equipamento atropelou ele. E aí o equipamento passou em cima dele, porque é uma... Sabe, é uma esteira. Ele prendeu na esteira da retro, andou e ele foi atropelado. Opa, bati aqui. Foi atropelado, faleceu. E aí, pessoal, o que você vai fazer, né? Poxa, a empresa foi lá, avisou a família e tal. Vamos desmobilizar a república dele. Ele morava numa república com os outros amigos. E ele, foram pegar as coisas pessoais dele. Nisso que pegaram as coisas pessoais, ele estava tendo uma questão de saúde da família. Tinha um ente próximo dele muito doente. Então ele estava muito preocupado com o filho, não sei se era a esposa, era uma pessoa muito próxima a ele. Então ele estava vivendo uma questão familiar muito severa, ele longe da família, não podia deixar de estar ali. Ele estava deprimido, ele estava numa questão muito de saúde mental muito delicada, ninguém ficou atento à empresa, ninguém falou com o médico, ninguém o ajudou. E aí pela falta de atenção dele, ele não seguiu um protocolo que ele já conhecia bem, mas veio a ter um acidente. Então, você vê como que a saúde mental... Depois foram, poxa, esse cara não almoçava mais com a gente. Aí vão investigar, né? O que estava acontecendo? Ele tinha dificuldade para dormir e acordar, então ele já estava tomando remédio já para isso, não estava tendo acompanhamento de psiquiatra nem nada, falta de atenção, ele não estava se relacionando mais com os amigos, mas só que hoje, até essa questão de saúde mental tem muito preconceito, né, do pessoal falar, pô, tô indo no psicólogo, no psiquiatra. Já me falaram quando eu fui procurar com 30 anos, óbvio, excesso de trabalho, você entra no esgotamento. Sim, exatamente. Aí tem gente que fala, nossa, você tá falando isso. Não, mas isso é coisa de rico. Mas eu tinha amigo que falava assim, isso é coisa de rico, cara. Depressão, tá trabalhando. Tá... Não, imagina, só voava pouco, só dirigia pouco, mas... Não, tinha estresse. É o estresse. Estresse do trabalho, burnout. Num carro por mês, moía carro, estrada, sono. Né? Um monte de... o cara só viaja, às vezes... Ô, louco. Não, mas ó, quantos elementos aí, né? Pra mais um elo aí da mais um elo. E a empresa tem que se preocupar com isso, cara. Tem que se preocupar com as pessoas. Porque você tem que se preocupar com a diversidade, com respeito às diferenças, com o etarismo, que você tem que contratar pessoas de 60 a mais. Você tem que... Tudo isso é importante, mas não é só isso. Então, você tem que discutir, por exemplo, a saúde. Hoje você vê um monte de gente falando de diversidade. Acho muito importante. Legal. Muito importante. Até o logo da empresa, mas sim, é ótimo. Você vê... Mas aí, e saúde? Pode ver, se a empresa está ali, quero ver se está fazendo saúde de forma adequada. Então é muito bonito falar diversidade e tudo, mas será que isso realmente está sendo feito ali? São questões de preservação da vida. Porque quando morre um trabalhador, e tem casos de fatalidade no Brasil, vamos gerenciar, vamos pagar a família lá. Mas, pessoal, o profissional já foi embora. E eu falo muito para as empresas que eu dou consultoria, todo gestor que cuida de time, ele que devia ir lá falar com a família. Você sabe quem que vai? Vai um profissional de RH lá, fala, olha, aconteceu um evento, seu esposo faleceu nas nossas instalações aqui e teve um evento. Não é o gerente geral dele,
o executivo que determinou, estava ali com ele que tem que ir lá falar com a família. Porque imagina você dar essa notícia. Porque o pai não vai voltar para casa. Tá a família ali, com o filho pequeno, tudo. Ó, seu pai não volta hoje para casa. Porque ele sofreu um acidente fatal. E a gente já está disponibilizando o corpo lá para vocês fazerem o velório dele. Então, note o quanto que isso é complexo. E esse cuidado que as empresas têm que ter, precisam ter, é um cuidado de sustentabilidade. E isso aí a gente dá sustentação às pessoas, aos processos e a empresa seguir forte. Né? Então, faz parte também desse processo. Né? Poxa, que é interessantíssimo. Pessoal, se você está gostando desse assunto, eu estou assim, impressionado. Muito obrigado. Que isso, assim, um conhecimento uma visão muito ampla, porque você fala de educação, a gente é apaixonado por isso, por conhecimento. Curiosidade é o princípio do conhecimento. Sustentabilidade. É mais amplo do que verde, pessoal. Então você que já está chegando aí, já se inscreva no canal, dá like, compartilha, comenta e aciona as notificações. E se for criticar alguma coisa, não escreva em letras garrafas. Se quiser conhecer também o nosso trabalho e participar de um episódio, aqui ó. Tá, Gê? Tá certinho a mãozinha? A mãozinha tá certinha. Aqui, né? Eu sou assim, né? Eu sou assim, você é assim. Vamos ver se eu fiz certo. Não tem problema nenhum. Se você tem uma causa e você quer apresentar sua causa aqui pra gente, só QR Code, ó. Tá bom. Isso aí. Você comentou essa questão de saúde, né? Mental. Por conta da pandemia, isso cresceu muito. A demanda de vocês aumentaram mais nessa parte, quando a gente fala de governança, desses pilares, né? Sim. Do tripé, que se chamou pilar. Foi o pilar, certo? São os pilares. Os pilares. Qual que está mais, assim, mais crítico? Depende do segmento. Porque tem segmento que você tem uma demanda ambiental muito forte. Tem segmento que é a parte social. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo. Call center. Né? Call center. Isso é um terror. É social. O ambiental é um escritório. O cara consome gás refrigerante, energia, tudo ali. O resíduo é um resíduo doméstico ali, tudo. Não é igual uma indústria que gera um baita de um resíduo absurdo. Não é. Então, assim, tem segmento que a demanda é mais ambiental. Tem segmento que a demanda é mais social. E tem segmento que é mais de governança. Pessoal, tem muita empresa que não faz planejamento estratégico. Tem empresa que não tem mapeamento de processo e procedimento. Vocês que vieram da indústria farmacêutica, vocês sabem que tudo é procedimentado. Porque a Anvisa cobra, tem RDC específica de documentação. Mas é um segmento que está legislado. Então, a legislação manda você ter procedimento. Então, empresa de cosmético, farmacêutico e químico, tem tudo ali, porque a Anvisa vai na cola. E trabalham muito bem, eles são muito ativos. Né? A Anvisa é uma instituição... A vigilância sanitária ela é muito ativa no Brasil, e o que é muito importante. Respeitada também lá fora. Muito respeitado. Muito respeitado. Agora, tem segmento que não tem nada de procedimento, porque não é legislado, não tem legislação que obriga. Não tem ninguém que cuida. Não tem ninguém que cuida. Então, você entra, a empresa não tem processo nenhum. Vamos pegar o meu gancho, por exemplo, a obra. Quem fiscaliza? Sim, aí é muito... Não tem procedimento. Se ele não quer fazer para aumentar a produtividade, ele não precisa fazer. Ele não precisa fazer. Então tem construtora que não tem procedimento, isso é um fato. Né? Mas ela poderia fazer, ela teria que fazer. Eu acho que é necessariamente. Porque a empresa ia trabalhar melhor, você ia treinar melhor. Porque o procedimento é uma coisa que ajuda a pessoa. Porque sabe por que o procedimento é bom? Eu vou dar um exemplo aqui. Agora, que você é um trabalhador novo aqui, entra ali com a Giovana ali, ó. Você vai trabalhar com ela, vai aprendendo com ela, tá? Fica ali, vê o que ela faz, como ela faz. Aí você tem que ter a sorte que a Giovana é uma pessoa, gente boa, que vai te orientar. Ou vai falar assim, o que você quer aqui? Eu vim aqui aprender com você. Vou aprender. Olha, e não me enche o saco. Aí você ali. Agora, imagina se eu tenho um procedimento, eu vou falar assim, ô Glauco, tudo bem, eu vou te dar aqui, ó, isso aqui é o seu dia a dia. Você vai aprender, isso aqui, ó, eu vou te dar 3 dias para você conhecer a documentação e o teu rito, as suas práticas, as suas entregas. Está tudo escrito aqui nos procedimentos. Vou pedir que você estude. Daqui a 3 dias, o supervisor, que é o Júlio, esse senhor aqui, ele vai te ajudar a colocar isso na prática. Ele vai te mostrar os equipamentos, a mostrar a tua agenda de trabalho. E você tem uma referência aqui. Não é que você todo dia vai ficar lendo isso aqui para fazer a coisa. Não, porque você já tem experiência naquele segmento, naquela prática. Isso aqui é uma orientação. Como a empresa trabalha. Se as empresas percebessem que isso aqui é uma ajuda absurda, todas as empresas fariam. Mas as empresas não sabem usar isso aqui. Fica ali no arcabouço ali. Num drive. Num drive. Cara, como é que eu faço isso aí? Tá no link lá, pega lá, compartilha do drive. Exatamente. E o supervisor, que é o Júlio lá, fala, não, isso aqui não é nada não, rapaz. Isso aqui.
Faz do jeito que eu tô mandando você fazer. Fulano, segue fulano, igual você falou. Vai valer, presta atenção ali como faz. Porque se ele é um cara falando, não, aqui, ó, logo aqui, ó, você vai seguir isso aqui. Se você seguir isso aqui na máquina, a máquina vai ter uma produtividade melhor. Você vai, por exemplo, numa empresa de papel e celulose. Cara, os equipamentos são grandes. Uma máquina de papel é uma coisa gigantesca. A gente atende também papel e celulose. Tem que ter procedimento. Agora, existem outras fábricas que têm equipamentos menores que, se tivesse isso aqui, a empresa ia fluir muito melhor. Ia ter menos acidente, a pessoa ia ter mais produtividade, você ia ter menos dúvida. Então, ter procedimento, você tem que saber usar isso aqui. Só que, poxa, quando eu falo isso nas empresas, tem empresa que tem ISO 9001 há 100 anos. 1.500 anos. Aí eu chego e falo isso, o cara fala, nossa, a gente não sabia usar assim. É assim que usa, Ivo? Sim, cara, faz assim, que a tua supervisão vai. E eles não conhecem. Tem empresa que tem 1000 documentos, aí você olha lá, tem sistemas hoje, você consegue rastrear qual foi a última vez que alguém abriu o documento. Ali, ó. Na hora que você olha, fala assim, esse documento faz 6 anos que nunca ninguém abriu. Meu Deus do céu. Então, a pessoa não usa. E um documento bom, que explica como é que é a prática. Aí eu falo, peraí, mas vocês não têm uma área de treinamento aqui? Aí na hora que você vai no treinamento, você pergunta, pessoal, treinamento? Vocês usam o procedimento para mostrar como é que é o rito operacional? Rapaz, a gente nem sabia que tinha isso aqui. Então tem empresa que faz treinamento e nem usa os procedimentos que estão lá, cara. E aí a equipe de RH, que sabe pouco, porque a equipe também trabalha só na demanda ali. Você precisa de um treinamento de NR? Faz. O supervisor quer um outro treinamento? Faz. Ninguém pensa antecipadamente, porque, por exemplo, isso já é o trabalho da nossa SG4 Treinamentos. A Letícia, que é a nossa líder lá, chega na empresa e fala assim, o que você quer obter com o seu time nos próximos anos? Que ciclo de educação, que ciclo de conhecimento você quer formar? O que você quer? É mais técnico? É mais comportamental? Então a gente monta um trabalho de longo prazo. Educação é longo prazo. Ninguém aprende a coisa da noite pro dia. Então a gente monta uma estratégia educacional. A gente não é fazer treinamento só porque a lei manda, porque a RDC manda. Nossa, isso é irritante, né? Isso aí isso informa, né? E às vezes só informa, né? Informar não é treinar. Exatamente. E é isso mesmo. Tá pensando no mise en place. Cara, cozinha, mas... Você vai preparar a comida, tem o mise en place? É igual você falou, tá tudo preparado, agora você vai, ó. Tá aqui bonitinho. Tá pronto, tá documentado, tá orientado. E isso é um nível de excelência em gestão que nós brasileiros precisamos aprender muito ainda. Porque quando você fala em disciplina no Brasil, é uma palavra que a pessoa fala que é chato. Disciplina é uma coisa chata. E não percebe que disciplina é uma coisa libertadora. Quem tem disciplina se alimenta melhor, estuda mais, tem relacionamentos melhores, educa melhor um filho, trabalha melhor na empresa. A disciplina é talvez uma das qualidades mais refinadas ou mais importantes na vida de um ser humano. Porque você consegue construir na disciplina tanta coisa virtuosa, bonita. E isso está dentro de gestão. Isso é pura gestão. Agora, a gente estava falando de não conformidade. Não conformidade é não atendimento a um requisito. Eu coloquei a caneca no lugar errado, não em cima aqui da mesa bonita que vocês têm, tem que proteger. Está aqui. Aí todo dia está aqui. É porque alguém não é atento a isso, entende que a disciplina é importante para você colocar aqui no lugar certo. Isso aqui é de uma beleza, de uma sutileza, que a gente tem que educar muito o nosso Brasil, ainda os brasileiros, a fazer isso. Isso é sustentabilidade. Então, quando você faz isso, para você sustentar o processo. Porque... E disciplina é uma coisa tão... Imagina vocês que são oriundos da indústria farmacêutica, indústria química, indústria, né, de produtos, de insumos. Uma indústria de insumo, como é que não tem disciplina e processo para garantir que aquele produto garanta as especificações técnicas lá no final? Você vai perder o produto, né? Se você não fizer isso de forma correta lá na frente, todo aquele lote é pro lixo, meu amigo. Por quê? Porque é muito uma especificação, né? É muito profunda, é muito séria. Você vai trabalhar com medicação, cara. Você não pode isso com o médico. Vai levar a informação para o médico. Vai prescrever para o paciente buscar numa farmácia. Uma farmácia. Imagina uma farmácia de... Eu falo de manipulação porque eu conheço. Falei magistral para ele. Magistral, que o termo fica bonito. Você vê, né? Que manipulação, farmácia de manipulação. Não, magistral. Não, porque realmente é uma alquimia, é uma alquimia. É fantástico. Agora entra numa farmácia desse tipo. Eles seguem protocolos de produção milimétricos, tem uma balança ali calibrada. Então, assim, isso, por quê? Você tem que garantir uma conformidade, você tem que garantir um processo com precisão. Isso é gestão. Isso está dentro do mundo de governança, porque qualidade, processo, gestão, indicador, está dentro do mundo de governança. Que empresa hoje produz e avança sem ter governança bem estruturada? Uma parte financeira bem feita. Então, gestão financeira, educação financeira,
Isso é muito importante no pilar de sustentabilidade. Por quê? Porque uma empresa não perpetua, pessoal, tendo uma parte técnica frágil. Vai começar a ter visita da Anvisa, problema com o produto, reclamação de cliente, reclamação do usuário. Perfeito. Você tem o médico que é o cliente, o usuário que está usando. Então, imagina a delicadeza que é você trabalhar isso aqui. Então, isso é um pilar que as pessoas, assim, quando perceberem que sustentabilidade é toda essa amplitude do cuidado, da atenção, do planejamento, olhando para o meio ambiente, para social, para a governança, imagina como, e é muito bom isso num podcast a gente falar, isso vai ficar gravado, né? Para todos pela eternidade, isso aqui é ótimo. É muito legal. E eu acho que a gente tem uma função, né? A gente que vocês, né, são muito simpáticos, vocês falam bem, são educadores, trabalharam em diversas empresas. Fazer um podcast desse, você deixa uma semente, porque esse vídeo, independente se a gente vai estar aqui amanhã ou não, sim, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, essa informação está ali. Pode ser usada numa escola. Uma escola pode um dia colocar esse capítulo para fazer uma discussão. Exato, pessoal, vamos discutir. E eu fico muito feliz quando alguns amigos falam, pô, Ivo, olha só, olha só você aqui falando um vídeo, porque o meu canal do YouTube, eu falo isso tudo que a gente está falando em 1 hora aqui, que é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui, mas eu falo de 3 a 6 minutos, porque no YouTube você tem que ser um pouco mais cirúrgico, ali, mais objetivo. E aí é muito legal um amigo meu que está em Minas, está numa pós-graduação lá, e falou, pô, Ivo, olha só, aqui na FGV, o professor que te acompanha e apresentou aqui teu vídeo para a gente discutir. Pode ou não concordar comigo, que eu acho essa a beleza da diversidade, perfeito, da ideia. Vocês podem não concordar comigo, eu acho isso muito importante, mas vamos discutir. Vamos falar de sustentabilidade de um jeito diferente. Porque hoje, quando vem um especialista, porque assim, ainda estamos aqui num ambiente muito mais discutindo temas muito mais abrangentes. Se quiser discutir temas mais técnicos, a gente vai discutir licenciamento ambiental. Bora que eu sei e conheço isso. Bora. Nossa Senhora. Sobre resíduo. Vamos falar resíduo classe 1, 2A e 2B, como que gerencia, como recicla, como diminui, como que é reciclagem. Isso, quer discutir? Vamos, bora. Mas hoje eu acho que a gente tem uma função muito grande educacional de abrir a cabeça das pessoas sobre efetivamente o que é sustentabilidade. Perfeito. E como que a gente pode, como cidadão ou como funcionário, a gente pode influenciar isso. Porque joga sempre o funcionário, desculpa. Sim, pode falar. A empresa é obrigada a me desenvolver, ela é obrigada a fazer isso. Só que às vezes a empresa dá as ferramentas e a pessoa não faz, cara. Ela não avança. E isso é muito importante. A gente tem que entender, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. A empresa tem responsabilidade? É claro. Tem que prover, tem que dar ferramenta, tem que dar infraestrutura, ambiente de trabalho. Mas o trabalhador hoje, ele tem que entender que ele também é um agente de transformação. Um agente de divulgação. E ele tem que estar apto e aberto a aprender e a levar essa informação. Então, a gente, como cidadão, como funcionário de uma empresa, temos essa responsabilidade. Responsabilidade de propagar, de educar os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que a gente possa influenciar através dos nossos exemplos. Então, a gente pode falar muito da questão política brasileira, da questão da cultura brasileira sobre alguns aspectos que não são positivos, que algumas pessoas criticam bastante. Mas eu penso assim, e a gente? Como que a gente está para isso, né? Como que é a nossa conduta ética no dia a dia? Porque eu falo lá, eu sou de Brasília, e assim, e também como empresa, você acha que já não ofereceram para esse G4 propina? E aí já teve evento da gente ir lá dar um treinamento contando isso para vocês, e a gente chegou numa empresa, eu falei, olha, tá aqui a proposta, as nossas propostas são grandes, porque a gente dá treinamento no Brasil inteiro, R$1 milhão. Então tá lá, R$1 milhão, um ciclo de treinamento para treinar 10 mil, 12 mil pessoas. A gente tem empresa que tem 100 mil funcionários, a gente tem cliente grande, muito grande no Brasil. Muito funcionário. A gente tem muita empresa grande no nosso portfólio. Então as nossas propostas são propostas de grande volume normalmente, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, a gente entrega lá. Aí nesse dia o cara falou, então, Ivo, você faz uma revisão na proposta aqui, você pode fazer ela por 7 milhões, tá? Aí eu assim, você vai... chega... Até porque isso não... Não é porque... não, porque eu não estou entendendo. A gente vai aumentar o escopo, a gente vai contratar por mais anos? Não, Ivo. É porque a gente vai aqui, ó. Você vai pagar o imposto, você vai pegar 2 milhões, vai pagar não sei para quem, mais 2 milhões não sei para quem, e os outros 2 milhões pode ficar para você. 1 milhão você vai pagar imposto, né? 2 milhões você vai... E aí, mas você que tem que gerenciar esse dinheiro lá pro cara. Eu falei assim, amigo, ó. Seguinte, eu acho que você não conhece esse G4, né? Ou talvez não me conheça. Isso aqui não é a nossa rotina. E primeiro que isso é contra os nossos padrões éticos, a nossa política de integridade, que a gente já tem há muitos anos.
Então, ou é 1 milhão, a gente pode executar para você, o que a gente faz, a gente é remunerado, ou assim, não há outra possibilidade de trabalhar isso, porque eu nem sei fazer isso, eu nem quero fazer, não sei fazer, e não acho justo e certo. Você fazer isso com o dinheiro da empresa, tem que pagar propina para alguém. Isso não é adequado. Aí ri, né? Irônico, né? Porque, então você nunca vai crescer, você nunca vai ser um empresário. Vai morrer pobre, né? Morrer tipo pobre. Assim. Falei assim, olha, se esta for a linha, eu acho que tudo bem. Eu prefiro assim. Isso está tudo bem para mim. Tá? Então, muito obrigado. Está aqui a proposta de 1 milhão. Se quiser seguir, ótimo. Se não, ok. A gente vai ter que trocar o fornecedor. Fiquem à vontade. A decisão é de vocês. A decisão pelo caminho certo e errado é de vocês. Nossa, então, muito obrigado. Demais, e aí, abraço, até breve. E realmente nunca mais me chamaram, aquela pessoa especificamente. Então, assim, não tenho contato com essa pessoa. Fiz questão de não manter contato, porque se é uma pessoa que modula trabalho baseado nisso, e aí está o nosso papel. Sabe por quê, pessoal? Eu brinco, eu falo, né? Tem muita gente que arrota, fala sobre ética e sobre disciplina, alguma coisa, mas uma malinha de R$2 milhões na frente de algumas pessoas. Tem gente que tem um caráter flexível maravilhoso ali para aceitar ou não, flexibilidade de caráter. O caráter gato, eu vi um leãozão rápido. Na hora. Muda de cor na hora. Nossa. Agora, e nós brasileiros, como somos com isso? E é isso que eu falo, tá? A gente tem que educar o nosso filho para entender que isso não é legal. E a nossa nação hoje é uma nação egoísta para muitas coisas. São os pequenos furtos, os pequenos desvios, as pequenas coisas. E aí a não é diferente da grande. Então hoje você vê, né, muitos políticos brasileiros que não têm senso de continuidade. Eu acho que isso talvez o Brasil não é um país sustentável num esquema político, porque cada ciclo é muito, assim, são ciclos de não continuidade. Então, assim, o que fez, descontinua. Vamos começar tudo de novo agora. Nossa. Como que a educação do Brasil, que vai ter uma mudança em 40 anos, vai? Então, isso é sustentabilidade. A educação de longo prazo, para você mudar uma nação, precisa ter elos de conexão de longo prazo. Pode não ter, talvez, algum alinhamento sobre alguns aspectos, mas a gente não tem isso no Brasil ainda. E aí eu acho que é função nossa, como educadores, como promotores de um entendimento mais refinado, levar continuidade. E que hoje, que eu tenho 50, vocês têm 40, daqui, quando eu tiver 80 e vocês 70, e a gente poder estar conversando ainda, a gente vê alguma mudança no Brasil. Porque sustentabilidade é isso. Não é um relatório de sustentabilidade bonito que uma empresa elabora, aquele PowerPoint lindo, fotos maravilhosas. Foguetinho. A gente tem que colocar isso dentro das pessoas. E esse é o grande desafio do planeta, do Brasil, porque é do planeta também, não é só no Brasil que tem dificuldades, não. Os países também, os outros países desenvolvidos ou não desenvolvidos, perdão, aqui eu falei muito. Os países envolvidos ou não desenvolvidos, ou países ainda que tem trabalhos escravos, né, discriminação contra a mulher, tem muita coisa para crescer no mundo ainda. Mas nós estamos numa jornada de educação e a gente dar o exemplo. Então a gente tem que ter isso como um parâmetro nosso, familiar, e isso isso é transformador. Então a gente tem que transformar baseado em atitude e educação. Agora, esse é um processo, né? Imagina o quão longo isso ainda tem a caminhar, né, pessoal? É uma jornada. É uma baita de uma jornada, porque, né, Júlio? Que se parar para pensar, o Brasil está muito atrasado. Como é que está isso? Também está atrasado o Brasil tem, por exemplo, uma legislação ambiental fantástica. É boa. A legislação ambiental brasileira é muito sólida, né? É muito consistente. Ela tem, obviamente, uma fiscalização complexa, porque não tem muitos fiscais. E tem muito empresário que trabalha no talo da lei porque não tem ninguém cobrando, né? E tem gente que faz coisa por fora errada. Então, mas assim, a legislação ambiental brasileira é muito boa. A parte social brasileira, principalmente com cuidado ao trabalhador, também é muito mais severa que muitos países. E isso também é uma coisa interessante. Na parte de governança, a gente tem bases já. Eu vejo muita coisa positiva no Brasil. Eu não sou um crítico. O Brasil não funciona nada. Não, absolutamente. Eu aceito propina porque o presidente é bandido. Não sei o que mais. Não. Eu acho que isso tem uma questão muito... A gente tem que valorizar o que é bom aqui no nosso país. E tem muita coisa boa. Tem. Muita coisa boa. A gente tem que, sim... Aí tem uma responsabilidade do empresário, responsabilidade do cidadão, do funcionário, a se adequar e a seguir isso de uma forma também conectada. Então a gente tem melhorias. Temos melhorias em vários segmentos.
Então, a gente tem que tratar vários temas de uma forma muito mais apropriada, relevante e bem feita. Eu sou a favor disso. Então, a gente tem muita coisa a caminhar. Mas olhando para outros países do mundo, por exemplo, a SG4, a gente já foi em muitos países do mundo. Então, tem muitos, a gente já tem de fora do Brasil. Então, tem países que nós fomos, e eu vou evitar falar aqui, obviamente, para não gerar nenhum tipo de rótulo, que eu acho que isso não é legal. Mas tem países que a gente foi que a legislação trabalhista de saúde e segurança é zero. Então a gente levava muito das práticas do Brasil para esses empreendimentos lá fora, porque fala, pô, tava morrendo gente. Falei, não, vamos fazer um negócio aqui para trabalhar o aspecto de segurança melhor. Por exemplo, de segurança ou meio ambiente. Você acha que os países têm a legislação ambiental brasileira? Pessoal, muitos países do mundo não tem quase nada de meio ambiente. Então, a questão de desmatamento, a questão de uso de recurso hídrico... Por isso que é beijar Brasil, né? Porque o Brasil tem uma estrutura muito positiva disso. Então, a gente levava muito desse conhecimento para outros países do mundo, nas obras ou nas empresas, porque eles não tinham referência. Então, a gente trazia muito da referência brasileira, vamos colocar aqui, vamos fazer. O cara assustava, meu Deus, vocês fazem isso lá no Brasil? Eu falei, sim, isso é prática de grande empresa do Brasil. Claro que, falo aqui para vocês, o Brasil é assim, né? Você sabe quantas empresas tem no Brasil? 20 milhões de empresas. 20 milhões de empresas. CNPJ aberto. Uhum. Desses 20 milhões de empresas, sabe quantas empresas acima de 5 mil funcionários você tem no Brasil? Tipo, deve chegar em 2 mil empresas. Acima de 5 mil funcionários. Imagina, são empresas muito grandes e tal. Eu estou falando de empresa grande, mas é um número muito pequenininho da quantidade total de empresas. Então, quais são a maior quantidade de empresas? Médias empresas, que é um pouquinho assim, e o resto é pequeno e micro. O Brasil é essencialmente pequeno e micro. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que as pequenas e microempresas atendem a legislação ambiental, atendem a legislação de segurança, faz prática? Não. Isso é privilégio ou talvez cobrança das grandes empresas, porque tem um volume maior de pessoas, tem ali. Agora, você acha que aquela empresa que tem ali atrás uma indústria, que tem 3 pessoas trabalhando, entra lá, você vai ver prática de saúde e segurança em alto nível, gestão de meio ambiente em alto nível? Não vê. Porque são empresas familiares e tem pouco conhecimento. Porque tem menos pessoas. É o empregador, é o dono da empresa que teria que, teoricamente, pensar em tudo isso. Você acha que ele pensa? Você acha que a contabilidade dele tem essa informação? Nossa. Não vai. É só emitir nota e tal. E se tiver um RH? E se tiver um RH. E se tiver um RH. Mas o RH normalmente é subcontratado dessas empresas menores. É subcontratado na interno. Então você acha que o nível de conformidade é muito grande. Pesado. Por isso que muita gente... É radical mesmo. É uma mudança... Muito grande ainda, cara. Porque a pequena e micro não tem isso. E você vê que tem uma busca sobre ESG. Acho que tinha até uma pesquisa do Google, você tinha compartilhado alguma coisa assim, Sim, Google Trends, que fala que tem um volume maior. Muito grande hoje. As pessoas estão buscando. Mas realizar outra história. Aí é uma coisa é saber. Tô querendo demais, calma. Tá legal. Não, mas pelo menos estão buscando. Deixa eu entender o que é isso. Será que isso vai melhorar meu negócio? Quanto tempo você está no mercado já? 27 anos. Que eu trabalho essencialmente com isso que a gente está discutindo aqui. E você viu uma melhoria ou houve sim. um avanço? Sim, avanço. A parte ambiental mesmo, já que eu sou biólogo, comecei lá atrás com biologia, então eu já vi muita coisa melhorar na parte de segurança e saúde do trabalho, a parte de processo, o entendimento da sustentabilidade como algo mais amplo. Eu vi já melhoria significativa. Em 27 anos o Brasil melhorou muito. As grandes empresas melhoraram muito. Porque lá atrás tinham outros segmentos que eram mais preocupados com isso. Hoje tem vários outros segmentos que não estavam há 20 anos preocupados com isso, que estão trabalhando. Então, sim, temos avanços. Que bom. Mas imagina que é um degrau, aqui tem 7 mil degraus, a gente está no 101º. Tem muita coisa ainda para crescer. Temos muito ainda. A obra vai demorar só. Vai demorar. Haja trabalhador. Haja palestrinha. Haja palestrinha para dar. Treinamento parece... Haja palestrinha. Puta que pariu, meu irmão. Vai ter palestrinha assim, bicho. Vai ter podcast pra caramba. Tem muito podcast aí. Vou gastar português. Vai gastar muita saliva, bro. Mas vamos investir bastante. Ivo, obrigado. Passou rápido. Infelizmente chegamos ao final. Passou. Não tinha ideia, por mais que li até a página 2, sei sobre isso, faz muito tempo que não atuo nessa área, você vê muita coisa na internet, curso, até mencionei de fazer fiz outro de cultura.
organizacional também, que é muito importante. Podemos um dia também marcar sobre isso, né, Júlio? A cultura é muito legal. Mas assim, obrigado mesmo. Poxa, espero que o pessoal tenha gostado muito. E aí a gente tem muito bom. A gente tem o finalzinho, não sei se ele viu o último. A cara de mensagem, você mesmo mencionou, nem vou precisar repetir, que isso aqui vai ficar gravado, a gente, né, você vai compartilhar, a gente, todo mundo. Olhar para nossa audiência aqui e dar um recado que você queira que toque a humanidade mesmo, assim. Que mensagem você deixa? Legal. Por favor. Eu falo para quem assiste aqui, né, o SantaCast, que você seja esse agente de transformação. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa empresa. Você tem um poder que talvez você não imagine para poder fazer o nosso país melhor, o nosso planeta melhor. Então, assumir isso é importante. Então, seja um agente de transformação para a melhoria do nosso planeta e que a gente possa conviver melhor. E você é muito importante nesse processo. Poxa. Perfeito. Ivo, show de bola. Muito obrigado. Eu agradeço. Sucesso para vocês. Amém. Obrigado para você também, para nós. Muito sucesso. Pessoal, beijão, namastê. Até tchau.